Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre formas de energia, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, antes da gente falar das formas de energia, a gente tem que saber o que é energia. Então, a energia é a possibilidade de um sistema gerar trabalho ou dele transformar a matéria, as propriedades da matéria. Modificou a matéria ali em suas propriedades, aí sim, ok? A energia ela vai ser classificada de acordo com os efeitos observados por sua presença. Por exemplo, nós temos a energia luminosa, nós temos a energia sonora, nós temos a energia eólica, a energia mecânica. Então, de acordo com os efeitos que ela vai causar, ela vai ser nomeada de uma forma. Aqui, por exemplo, a primeira energia, a energia mecânica. Então, vamos lá. A energia mecânica é a capacidade de realizar trabalho. Ela é composta pela soma de dois tipos de energia, que é a energia cinética, que é a energia do movimento, a gente vai falar dela mais à frente, e as energias potenciais. Por que eu falei energias potenciais? Porque tem mais de uma, tá bom? Nós vamos falar de todas elas já já. A energia se conservará se não houver força de atrito ou dissipativa. Então, a energia vai permanecer se ela não tiver uma perda, ok? Olha aqui um exemplo da energia mecânica. Com a soma, né, das duas energias. Quando jogamos uma bola para cima, ela sobe e sua velocidade vai diminuindo, não é isso? Quando a gente joga uma bola para cima, ela vai numa aceleração e vai diminuindo, chega uma hora que ela para e começa a cair. Então, por que a velocidade vai diminuindo? Olha só, porque a energia cinética, que é a energia do movimento, vai se transformando em energia potencial gravitacional. Então, a energia do movimento para e se transforma, vai acabando, né? E se transforma nessa energia potencial gravitacional. Quando toda energia cinética se transforma em energia potencial gravitacional, o corpo, né, no caso a bola, ela para, ou seja, ela vai adquirir velocidade nula e começa a cair. Então, aquela energia cinética se transformou em energia potencial gravitacional. Durante a queda, olha aqui o que eu escrevi, sua energia potencial gravitacional vai se transformando novamente em energia cinética. Por isso, sua velocidade aumenta durante a queda, se não houver resistência do ar. Se não tivesse a resistência do ar, que não é o caso, essa velocidade iria aumentar, tá bom? Então, olha só, gente, a energia, ela vai se conservar, né, se não houver força de atrito. E toda a energia, ela não é criada, ela é transformada, ela não é criada e nem destruída, ela sempre é transformada. Um tipo de energia se transforma em outro tipo, tá bom? Então, olha só, a energia cinética, juntamente com a soma das energias potenciais, aqui a gente viu um exemplo de uma das energias potenciais, que era a gravitacional. Mas tem outras, né, potenciais, elásticas, magnética e elétrica, que a gente vai ver mais à frente, compõem o que chamamos de energia mecânica, ok? Olha só, vamos falar da energia cinética. É a energia associada ao movimento dos corpos. Só que tem um porém, essa energia depende de dois fatores, da massa do corpo, né, que é a quantidade de matéria que aquele corpo tem, e da velocidade do objeto. Para a gente calcular a energia cinética, temos uma equação. Essa equação, ela é representada da seguinte forma. EC significa energia cinética, tá bom? Que a unidade de medida da energia cinética é Joule. Então, toda vez que você calcular a energia cinética, o número que der, né, o valor que der no final, ele tem que vir acompanhado da letra J maiúscula, que é a grandeza, tá bom? Joule se escreve em minúsculo, mas a grandeza no final do número tem que ser representado por uma letra maiúscula, como está aqui, ok? O Joule é em homenagem ao cientista inglês James Joule, tá bom? Nasceu em 1818, tá? E faleceu em 1889, ok? Então, a nossa equação, continuando com ela vai depender da massa, a energia cinética, como a gente falou, depende da massa do corpo, do volume, ok? Então, a massa do corpo sempre é dada em quilograma pelo Sistema Internacional, V é a velocidade, dado em metros por segundo,
ok? Ao quadrado, tá? Dividido por 2. Então, o que a gente conclui com essa equação? Conclui-se que se duplicarmos a massa de um corpo, ok? Mantendo sua velocidade, a sua energia cinética também irá se duplicar, ok? Agora, por outro lado, a velocidade está elevada ao quadrado. Então, se o seu valor duplicar e sua massa permanecer constante, a energia cinética será quadruplicada. A fórmula, a gente chama de fórmula, né, ou equação, ela é uma equação bem simples. Então, é simplesmente você aplicar os valores que serão dados em cima dessa equação, ok? Olha só aqui um exemplo. Qual a energia cinética de uma pessoa com 60 kg e que está numa velocidade de 10 metros por segundo ao quadrado? Qual a energia cinética daquela pessoa? Olha só que simples. Vamos pegar a equação da energia cinética e aplicar esses valores diretamente. Então, é só conta, ok? 60 é a massa do corpo, já está em quilogramas. Se ele tiver com todos os valores aqui, todas as unidades, desculpa, no sistema internacional, a gente não precisa converter. Agora, se tivesse, por exemplo, em toneladas, né, fosse um corpo muito pesado, tivesse toneladas, a gente teria que converter aqui para quilogramas, tá bom? Então, olha só, massa vezes a velocidade ele deu, que é 10 metros, então você coloca aqui 10 ao quadrado dividido por 2. Lembrando que nessa conta nós precisamos primeiro resolver a potência, tá? Para depois poder multiplicar. Se você multiplicar aqui o 60 por 10 e depois elevar tudo à potência, não vai dar certo, ok? E aí, o que acontece? O resultado será de 3.000 joules. Não se esqueçam aqui, ó, da unidade no final do valor. Assim, no instante considerado, a energia cinética do corpo é igual a 3.000 joules. Continuando agora, olha só, a gente falou da energia cinética, agora a gente vai falar da energia potencial, ok? É a energia que está associada à posição do corpo. É a energia que aquele corpo tem de se movimentar, para se movimentar. Então, ela vai depender do referencial, ok? Como exemplo que eu falei para vocês, quando você joga uma bola para cima, você está usando ali a energia cinética, a energia do movimento. Quando o corpo está, a bola está lá em cima e ela para, então ela tem uma energia potencial, que pode ser gravitacional, ok? Essa energia potencial aqui, ela vai depender do referencial. O corpo realizará trabalho a partir do momento em que for provocado. Então, ele está quieto ali, ele só vai realizar trabalho no momento que você retirá-lo do lugar, jogá-lo, etc. Uma bola, por exemplo, realiza movimento para baixo quando alguém a solta e deixa cair, tá? Se ela tiver num suporte, alguma coisa, ela vai permanecer lá. Agora, quando você solta ou ela escapa e ela cai, aí sim, ela vai realizar o movimento. Olha só, a energia potencial, ela pode ser dividida em 4 tipos de energia. A potencial gravitacional, que a gente viu um exemplo, é a energia de um corpo que está sofrendo influência da força da gravidade de outro corpo, ok? Mais um exemplo da bola aqui, ó. Um exemplo da bola. Se eu levanto uma bola a uma determinada altura do chão, eu forneço energia para a bola. Ela está parada, peguei essa bola, levantei. Então, eu forneci energia para aquele sistema. Ela está num lugar. Se ela escapar dali, ela cai. Aonde está aquela energia para ela cair? Eu forneci energia para aquele sistema. Eu transformei a energia cinética em energia potencial gravitacional. Logo, a energia fornecida por mim está armazenada no sistema bola-terra, ou seja, no campo gravitacional. Então, eu elevei essa bola e coloquei energia nesse sistema. Se eu soltar a bola, ela se movimentará e usará a energia guardada, entre aspas, né, no campo gravitacional. Essa energia armazenada recebe o nome de energia potencial gravitacional. E ela vai depender de 3 fatores: da massa da bola, quantidade de matéria que tem essa bola, ok? Quanto mais massa, vai modificar essa energia potencial que ela tem, a aceleração da gravidade do local. Por quê? Porque cada corpo
tem vamos supor, do planeta, vai ter uma aceleração da gravidade. Se eu estiver falando do planeta Terra, a força da aceleração da gravidade aqui, a aceleração dessa gravidade vai ser uma. Se eu estiver na Lua, vai ser outra. Então, vai depender do planeta. Essa gravidade aqui, quando a gente for fazer alguns probleminhas, ela será dada. Então, por exemplo, a gravidade, igual está aqui, ó, no caso, o exemplo dado, a Terra. Então, a gravidade da Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só que, geralmente, esse valor, ele é arredondado, tá? Ele vai ser colocado aqui 10. Então, vocês têm que prestar bastante atenção nesse valor aqui. A gente geralmente arredonda, coloca 10 para facilitar a conta. Então, ó, depende de 3 fatores: a massa do corpo, a aceleração da gravidade do local e a altura em relação ao solo. Se a gente está falando de energia potencial gravitacional, tem que ter uma altura, não é isso? E tem uma informação aqui que é muito importante saber. Olha só, todos os corpos, independente do seu tamanho, são atraídos com a mesma intensidade da aceleração da gravidade, porém com força-peso diferente. Olha que interessante isso aqui. Exemplo, a Terra atrai uma caneta com a mesma intensidade da força-peso que a caneta atrai a Terra. Ué, mas você está me falando, professora, que uma caneta tão pequena, ela atrai a Terra com a mesma força que a Terra atrai a caneta? Sim. Só que, por a Terra ter uma massa maior, né, ela consegue quebrar a inércia da caneta. Então, o que é inércia? A inércia, gente, é a capacidade daquele corpo que ele tem de sair do estado que ele está, quebrar o estado que ele está. Ou se ele estiver em movimento, né, é você parar aquele corpo. Se ele estiver parado, é você fazê-lo movimentar. Então, a Terra consegue quebrar a inércia dessa caneta, por ela ter mais massa, tá bom? Então, é isso. Vamos passar para o próximo slide agora. Então, pessoal, olha só. A energia potencial gravitacional também tem uma equação para se calcular essa energia. Essa energia, como é que ela é calculada? Olha só, essa equação aqui. Energia potencial gravitacional é igual a massa, então ela depende da massa, depende da aceleração da gravidade do local, ok? E da altura que esse corpo está em relação ao solo, ok? Onde? Como eu falei para vocês, ó, energia potencial gravitacional, ela é dada em Joule pelo Sistema Internacional, tá bom? M é o valor da massa do corpo, a massa sempre em quilograma, ok? E o G é o valor da aceleração da gravidade do local. A aceleração da gravidade é dada em metros por segundo ao quadrado. Então, aqui na Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou 10, dependendo do problema. A altura, ou seja, o valor da distância do corpo em relação a um referencial, tá bom? E sua unidade é em metros. Então, essas unidades, elas precisam estar bem claras para vocês. Então, pelo Sistema Internacional, se o problema falar assim, ó, dê a sua resposta no Sistema Internacional. Então, se você, por exemplo, for em quilômetros, você depois tem que converter em metros, tá bom? Então, isso é importante saber. Olha só, vamos aplicar agora esses conceitos em um probleminha simples também. Olha só, um vaso de flor